Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. E estamos chegando ao final do nosso retiro aqui. E com isso o nosso simpósio. São uns 3 ou 4 que fizeram aqui, minha moral tá baixa. E nós fizemos aqui um simpósio sobre o Apocalipse, uma coisinha bem assim, degustação mesmo, para vocês terem mais vontade de estudar o Apocalipse. Eu até saio daqui com um desejo que o culto de quarta-feira da igreja, onde estão estudando o Apocalipse lá, seja uma classe bíblica. Que daqui a pouquinho o pastor tenha dificuldade com espaço ali para tanta gente que vai querer vir estudar Apocalipse. Viu? Que ele comece a concorrer com... Bem natural, né? Natural. Muito bem, espontâneo. Não, porque vocês já viram fotos de revista adventista, desse negocinho, né? Aí põe lá. Não, pior que tem uns fotógrafos de coisas que eles são pode tirar foto do pastor. Aí fala assim, pastor fulano conclama a igreja ao revivamento, né? Vamos lá então. Só o passador que eu acho que deixa. Ontem nós, numa passagem rápida, resumindo a profecia de Daniel capítulo 12 e 17, todo mundo já está entendendo agora o quiasmo tem os pares que vão conversando e um acena para o outro, dá um detalhe que o outro não deu, o daqui corresponde a algo de lá, e você me ajuda a explicar muitas coisas, por que o princípio de ano é usado para umas profecias do Apocalipse e não para outras, quer dizer, tem muita coisa que faz sentido. E falei com vocês que o par profético do Apocalipse capítulo 12 e 13 é Apocalipse 17. Que nós temos uma história que começa no 12 e 13 e ela conclui no 17. No 12 e 13 nós vimos uma mulher vestida de sol, tendo 12 estrelas na cabeça como coroa, a lua debaixo dos pés. Essa mulher foge, sofrendo dores de parto para dar à luz. Eu falei que a dor de parto para dar à luz é justamente a chegada do Messias e o que o povo sofre antes da chegada do Messias. Essa mulher, então, que sofre terrivelmente com essas dores de parto, quando a criança nasce, a criança é arrebatada até o céu, o dragão que queria devorar a criança sobe até o céu. Quando chega no céu, ele não encontra a criança, ele encontra Miguel, o guerreiro poderoso, que para mim Miguel e a criança eram o mesmo. Não vou entrar no detalhe aqui para vocês. Existe uma guerra no céu, uma briga no céu. O diabo, ou o dragão, também chamado de antiga serpente, é expulso do céu. Quando ele cai na terra, ele volta os olhares para a mulher. E ele vai ao encalço da mulher. Só que quando ele vai à procura da mulher, Deus dá à mulher 2 asas de águia. E a mulher voa até que local? Deserto. Onde ela ficaria no deserto? Fora do alcance da serpente. Então, como a mulher não pode alcançar a mulher no deserto, acontecem 2 coisas aí que levantaram várias perguntas. Em primeiro lugar, diz que agora o dragão começa a perseguir o restante da descendência da mulher, caracterizado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aí a pergunta que eu faço é, por que o restante? Restante significa o que sobrou, o remanescente. Quer dizer que o resto se foi. Lembra que eu até dei o exemplo aqui das garrafas, né, de suco de uva? Pastor, estou aqui com as garrafas que sobraram. Quer dizer que as outras ou foram consumidas, ou quebraram no caminho, ou alguém roubou, elas não estão ali mais. Então a pergunta é, se o dragão agora vai perseguir o que restou da mulher, o que aconteceu com a própria mulher? Não é isso? Isso é o que a gente depois descobriu na frente, mas até princípio a pergunta fica no ar. O que aconteceu com ela? E a segunda questão é, se o deserto era o lugar para onde a mulher deveria ficar fora do alcance da serpente, por que a besta consegue atingir a mulher no deserto? Porque o dragão se coloca em pé sobre a areia do mar, sobe do mar a besta do Apocalipse, depois da terra sobe uma segunda besta, e essas perseguem a mulher, ou especialmente a primeira, que é a besta que sobe do mar. Aí nós fomos ao capítulo 17 e vimos o motivo de João se espantar com grande espanto. Olha o pleonasmo, né? A Bíblia, eu estava explicando isso para uma resposta que eu dei esses dias para alguém,
O pleonasmo, pelo menos na língua portuguesa, agora eu não sei no inglês, eu acredito que o inglês também. No português, o pleonasmo, ou seja, a redundância na fala, ela é um vício de linguagem, não é uma coisa muito legal. Sair para fora, descer para baixo, subir para cima, né? Lázaro, mas a Bíblia está cheia desses pleonasmos. Jesus disse, Lázaro, sai para fora. O hebraico é cheio desses pleonasmos, tá certo? No Gênesis, Jacó fala o seguinte, que o Senhor te abençoe com bênçãos. Tem muito no hebraico bíblico assim, o olho que vê, quem tem ouvidos, ouça, né? Ouvidos para ouvir, olhos para ver. Tem muito, Lázaro sai para fora, tem muito disso na Bíblia. Então essa admirei como grande espanto não é um vício de linguagem, é uma ênfase. Quer dizer que eu vi algo que me surpreendeu. E eu repito para vocês, depois de João ter visto a batalha do dragão com Miguel, depois ele ter visto o trono de Deus, depois ele ter visto os 4 seres viventes em torno do trono de Deus, depois ele ter visto o livro selado nas mãos do Cordeiro, tinha que ser uma coisa muito fora do comum para surpreender João. Concordam comigo? Muito fora do comum. E o que foi que o surpreendeu tanto? Ele não esperava que aquela mulher, que antes estava vestida de sol, agora está vestida de escarlata e pano de saco. João era judeu. E como tal, ele tinha todo o background do Antigo Testamento na sua cabeça. É uma coisa que é difícil das pessoas entenderem. Em Israel, a Páscoa, é ao mesmo tempo uma cerimônia religiosa e também civil. É o 4 de julho. Aqui no 4 de julho não para tudo para comemorar a independência americana de 1776, perdão. 1822 Brasil, 1776 Estados Unidos. 4 de julho, 1776. O Brasil, 7 de setembro de 1822. Para a gente é uma data civil, para os americanos também. Para o judeu também, porque a Pêssar é a libertação do povo do Egito. Isso faz parte da história secular dele também. E, ao mesmo tempo, é a história bíblica. Compreenderam a questão? Agora, João tinha tudo isso na cabeça. Então, quando Deus ia mostrando para João alguns desdobramentos, João lembrava do background que ele tinha. E antes de continuar, deixe-me dizer por que eu estou insistindo nisso aqui. Já que nós temos a nossa interpretação que nós damos nos cursos bíblicos, igual o pastor está dando lá nas quartas-feiras de estudo bíblico, tem aqueles folhetos, pastor Bulhão escreveu o livro Revelação... Esqueci o nome do livro do pastor Bulhão, sobre o Apocalipse. Royal Anderson tinha o Revelações do Eucalipto, que eu falei para vocês, né? Como é que eu sei que a minha interpretação não é alegórica? Compreenderam o que eu quero dizer? Se João visse a minha interpretação do Apocalipse, ele ia concordar? Porque, veja bem, diferente do livro de Daniel, que foi selado, o livro do Apocalipse não foi selado. Então, de alguma maneira, a igreja primitiva que recebeu o livro do Apocalipse tinha que ter um entendimento do livro mais ou menos parecido com o meu. Concordam comigo? Se os cristãos primitivos não reconhecerem nada do que eu vejo no Apocalipse ali, significa que o que eu estou colocando é anacrônico, é alegórico. Ou não significava nada para eles. Aí você pode falar, tá, Rodrigo, mas como é que eles podiam saber? Eles viveram antes do papado, eles viveram antes de Constantino, eles viveram antes de Justiniano. Sim, eles poderiam não ter os nomes, todos os detalhes, como nós não temos todos os nomes e todos os detalhes de como se dará o decreto dominical, o decreto de morte, o fechamento da porta da graça. Mas nós temos pelo menos o rumo, o norte. Eles também tinham que ter pelo menos um rumo, um norte. E se esse rumo, se esse norte que a igreja cristã primitiva tinha, não for coincidente com o rumo ou o norte da interpretação que eu estou dando hoje, a minha está errada. Ficou claro o que eu quis dizer? Repetindo, Daniel foi fechado, Apocalipse não. Então o que eu ensino hoje sobre Apocalipse para você tem que ter sido mais ou menos o vislumbre que João e os seus primeiros leitores tiveram. Então, como é que João e os primeiros leitores entenderam essa parte da mulher ali?
No Antigo Testamento, vamos voltar um pouquinho, já que eu falei que o Antigo Testamento era o background deles. No Antigo Testamento havia muito problema de quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Várias vezes a aliança era quebrada. Por que vieram os babilônios? Porque o povo quebrou a aliança. Por que Deus permitia, às vezes, uma catástrofe? Porque o povo quebrava a aliança. Por que Deus permitia a vinda dos assírios? Porque o povo quebrou a aliança. Várias vezes aconteceu isso. Aí vinham os profetas e falavam com o rei: rei, você está em pecado por causa disso, 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 disso. Se o rei se arrependesse e vestisse de pano de saco, tudo bem. Se o rei dissesse assim: não tem nada a ver, eu prefiro um profeta que me profetize coisas agradáveis aos ouvidos, a desgraça vinha. Eles tinham isso claro na mente. Quebra da aliança, quebra da aliança. E deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual foi, na história do povo de Israel, o maior trauma da história do povo depois do Holocausto? Eu estou falando já depois do Holocausto, que você perguntar a qualquer judeu hoje, qual que é a parte mais traumática da história do povo de Israel, ele vai falar: Hitler, 6 milhões de judeus mortos no campo de concentração. Por quê? Ah, não, porque eu tenho minha bisavó morreu assim, minha tataravó. Foi a pior chacina de judeus, genocídio, foi esse. Ok. Segundo pior. Ao segundo pior, a Santa Inquisição da Espanha. Tá certo. E nos tempos bíblicos? Bom, se você fizesse a mesma pergunta para um judeu nos tempos da Bíblia, sabe qual que seria a pior tragédia do povo que ele contaria para você? A Inquisição não tinha acontecido ainda, nem Hitler. Babilônios. Quem respondeu está certo. Os babilônios. A Babilônia era a pior tragédia do povo hebreu. Tanto que a Babilônia era a pior tragédia que sempre que eles queriam falar de alguma coisa ruim, eles usavam a Babilônia como símbolo. Eles usavam a Babilônia como símbolo. Tanto é que o nome Babilônia em acadiano, Bab e Lu, significa portal dos deuses. Bab e Lu. Em hebraico, eles não chamavam Bab e Lu, eles chamavam de Bavel. E sabe o que significa Bavel em hebraico? É a mesma raiz do verbo confundir. Bagunça, mess. Mess, no sentido nem em inglês da palavra mess. A mess. Babilônia é Bavel, é bagunça, é confusão. De onde vem o mal? O mal vem do norte, apontando para a Babilônia. Então, tudo de ruim era a Babilônia. E realmente, a Babilônia trouxe um estrago tão grande que o grande medo que os judeus tinham era o retorno da Babilônia. Era o retorno da Babilônia. E na compreensão deles, o que fez os babilônios virem a primeira vez? Quebra da aliança. Então, para evitar que isso aconteça de novo, não vamos mais quebrar a aliança. Aí olha que interessante. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês algumas imagens que eu tenho, algumas estátuas, ídolos que eu tenho originais no museu do NASP. E vou surpreendê-los dizendo que esses ídolos que eu tenho, a maior parte deles foram encontrados em assentamentos judaicos, em casas de judeus. Agora aprenda uma coisa para eu explicar o que aconteceu com esses ídolos. Imagina que aqui onde eu já coloquei isso várias vezes na internet, vocês já devem ter ouvido, eu vou repetir aqui. Imagina que aqui onde está o meu braço tinha uma casa, uma cidade funcionando com rua, praça, tudo direitinho. Veio guerra, terremoto, destruição, abandono, ação do tempo, essa cidade foi destruída. Chega outro povo e constrói outra cidade por cima. Repete-se o processo. Guerra, terremoto, ação do tempo, essa cidade também é destruída. Vem outro povo. Com o passar do tempo eu vou fazendo camadas de assentamento. O que está mais embaixo é mais antigo. O que está mais no topo é mais novo. Tudo que a gente escava antes do cativeiro da Babilônia, você encontra muitos ídolos dentro de território de judeu. Depois do cativeiro da Babilônia, não encontra nenhum. É como diz lá em Minas Gerais, quem se queima com leite quente assopra até um iogurte. Só que, detalhe, você sabe que a pior coisa que se pode fazer é querer resolver um extremo com outro extremo. Uma pessoa está sofrendo de insolação. Você tira a pessoa da insolação e joga num freezer a 40 graus Celsius abaixo de zero, ele vai sofrer agora de hipotermia. Concorda comigo?
Não se resolve um extremo com outro extremo. Tem que ter o equilíbrio. E eles resolveram o extremo da idolatria com o outro extremo do legalismo. Aí a cabeça dos que vieram depois da Babilônia era o seguinte: vem cá, a gente não pode pecar contra Deus, não pode quebrar aliança, é verdade, não pode quebrar aliança. Porque se quebrar a aliança, o que vai acontecer? Os babilônios vão vir. Já me deu até coceira. Não quero saber dos babilônios, não. Os babilônios vão vir. Não vamos deixar, não. Vamos agora conclamar o povo a cumprir a lei direitinho, tudo bonitinho, sem nenhum problema. Tá certo. Só que aí o que acontece? Um camarada está conversando com outro judeu e fala: rapaz, esses dias a minha esposa é muito vaidosa. Porque ela não pode ver um espelho que ela já quer ajeitar o cabelo, tirar algum fio de cabelo branco, dar uma cortada aqui, aquela coisa toda. Aí o outro falou: pois é, sua mulher é vaidosa. Exatamente, ela não pode ver um espelho que ela faz isso. E ela ama ir ao salão. Aí o outro falou assim: já pensou se ela passar num espelho no Shabat? É verdade. Ela vai olhar, ela vai fazer tudo isso no cabelo, ela vai estar fazendo o cabelo no Shabat. Lembram da história de Acã? O que aconteceu com Acã? Pecou. Quem pagou o pato? Todo mundo. Já pensou se os babilônios voltarem por culpa da sua mulher? Para evitar que outras mulheres façam isso, inclusive a sua, vamos acrescentar uma regra à lei do Shabat: mulher não pode olhar no espelho no Shabat. Vocês estão rindo, mas é que eu não estou inventando, não. Está no Talmud. Outro exemplo, 613 mandamentos, não só sobre o Shabat. Aí vamos supor, o pai está com o filho numa árvore, quebrou o galho. Olha, ele podou a árvore no Shabat. Então, para evitar que isso aconteça, pais não podem subir com filhos no Shabat. Então, sabe aquela questão que o cachorro abana a cauda, depois é a cauda que começa a abanar o cachorro? Por isso que Jesus falou: o sábado, o Shabat foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Eles foram para um extremo, que também não deu bom resultado. Voltando agora à época antes da Babilônia. Olha como era a idolatria. Vou dar um exemplo arqueológico para vocês. Está aqui, obrigado. Eu vou dar um exemplo arqueológico para vocês. Isso aqui é um sítio arqueológico perto de Jerusalém. Ele está um pouco modificado. Essa foto é um pouco mais antiga. Depois vocês podem ver uma imagem mais nova. Eu gravei um vídeo nesse lugar chamado Tel Motzah. Tel Motzah foi descoberto agora em 2019. Recentemente, 2019. Israel estava fazendo uma rodovia ligando Jerusalém a Tel Aviv. E quando essa rodovia passou, eles descobriram os restos arqueológicos de um templo pagão. Chamaram os arqueólogos para fazerem um trabalho que a gente chama de arqueologia de resgate. O que é arqueologia de resgate? É quando, vamos supor que a rodovia vai passar aqui, descobrem coisas arqueológicas, então os arqueólogos vêm para dar uma olhada se aquilo é importante, se não é, e às vezes o governo dá 15 dias para você tirar tudo que puder, examinar, fotografar, que eles vão passar concreto em cima. Entenderam? Tá certo. Tá certo, pode. Deixa eu só falar aqui, o pastor pode ficar, só vou dar um. Então, quando eles estavam passando, eles descobriram esse sítio arqueológico de Tel Motzah. E quando os arqueólogos foram olhar esse sítio, ele era tão impressionante e tão importante que eles mudaram o desenho da rota da rodovia. Eles construíram bases aqui e a rodovia passou por cima. E o sítio arqueológico hoje está preservado debaixo da ponte. Agora, depois desse momento que nós vamos ter especial aqui, eu vou dizer para vocês o que esse sítio arqueológico tem a ver com a idolatria de Israel no Antigo Testamento e Apocalipse capítulo 17. Tá bom? Ok? Sim, por favor. Amados, quantos comemos bem, quantos aqui desfrutamos da comida, das refeições? Posso ver as mãos? Salva de palmas, sim, para uma equipe especial. Vou chamar aqui o Éder, Joel, Milza, Irene, Ruth Santos,
Ok? Podem vir, por favor. Luiz, Giovana, Mariana, Ana. Essa equipe maravilhosa. Estiveram todo o tempo trabalhando para que nós pudéssemos desfrutar de uma deliciosa refeição. E agradeço também aos demais irmãos que ajudaram ali dando uma força, servindo, lavando. Mas essa é a equipe responsável pela cozinha. Muito obrigado, viu? Éder, muito obrigado. Se não fosse por essa jaqueta, eu daria um abraço em você, viu? Tá faltando aqui. Eu chamei mais gente aqui. Os meninos, Luiz, Giovana, Ana. Irmã Ruth Santos, já mencionei também. Onde está a Ruth Santos? Ok, tá bem. Ok. Aliás, irmãos, a irmã Ruth Santos trabalha com comportagem, trouxe alguns exemplares. No final, se você puder passar ali na mesinha que ela está preparando. Na entrada, não é isso, Bibi? Na recepção, né? Tá. Ok. Ali tem uns livros, pode interessar, vamos colaborar com ela também. Bom, o pastor Rodrigo entrou na cozinha hoje de manhã, me disse, pastor, vamos fazer uma oração com essa equipe. Falei para ele, vamos fazer na igreja, se todo mundo vai estar aqui presente e reconhecendo esse trabalho maravilhoso que eles fizeram. Né? Louvado seja o nome do Senhor por vocês, amados. Tá? E detalhe, veja, a irmã Irene e a irmã Milza são as novos membros da nossa igreja, viu, gente? Não estão sabendo, mas estamos trazendo de Maryland, né? Frequenta a igreja do pastor Barroso, viu? Mas não vamos comprar o passe de vocês, tá? Próximo retiro, queremos vocês aqui. Irmãos, eu quis ir à cozinha porque toda vez que a gente vê um acampamento desse, a gente come tudo, que é feliz, mas as irmãs vêm e não assistem quase palestra nenhuma, porque não dá, ficam ali, lavar panela, aquela coisa toda. E eu agradeço muito por isso e agradeço por uma questão pessoal também. Ontem eu estava até falando com alguém sobre isso, né, que o pastor muitas vezes é ovelha sem pastor. Quando é que o pastor é alimentado espiritualmente? Você já parou para fazer essa pergunta? Pastor Pablo e Distritão é pior ainda do que a gente, porque você prega todo sábado nos mesmos lugares. Eu assisto Laura Testemunha. Se eu assistir, assim, sentado, igual vocês estão, assim, sermão mesmo, ali no NASP, 4 vezes por ano, é muito. É muito, por ano. 4 vezes é muito. Como é que a gente se alimenta espiritualmente? E com um agravante, que eu vou falar aqui é destituído de qualquer soberba. Mas quando você estuda teologia, estuda Bíblia, o sermão, às vezes, entendam bem o que eu vou dizer, é como para um médico assistir uma palestra de primeiros socorros. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Em termos de conteúdo, o Espírito Santo já usou pessoas simples para me tocar o coração de uma maneira maravilhosa. Mas falando em termos de conteúdo bíblico, às vezes até um sermão que você também já fez, alguma coisa toda. Onde é que a gente é alimentado espiritualmente? Eu vou dar uma das fontes. Uma das fontes. Aqui, ó. Sabe por quê? Porque quando vem, às vezes, uma onda de ataque à igreja, a igreja não presta, a igreja... Porque 1000 pessoas te fazem o bem e você esquece. Uma pessoa te faz o mal, você fica apaixonado por ela para sempre, tão apaixonado que você precisa ir para o psicólogo para tirar aquele trauma de você. Isso é interessante. Você entendeu? Um monte de gente bom dia, bom dia. Ela esqueceu do rosto. Aí eu chego e falo assim, você é isso. Eu falo, desculpa, eu não vou mais naquela igreja não, porque eu cheguei lá e me trataram mal. E geralmente a gente mede todo mundo pelos ruins. Eu já tive muito membro de igreja que me machucou profundamente. Muito membro de igreja, pastor. E muito colega também. Você também já deve ter tido. Só que, se eu, por causa dos que me machucaram, disser, a igreja acabou, o que eu faço com você? O que eu faço com as crianças que vieram me abraçar? Elas não contam? Então a gente não pode cometer adultério emocional. O que é adultério emocional? Bom, o adultério real é o camarada que larga a mulher em casa com a comidinha ali, tudo limpinho e tudo, para ficar com um abiscate no bar da esquina. Comendo pastel, às vezes, assim, feito de carne de gato.
E ele troca, não tem cara que troca, às vezes, a comidinha dentro de casa para ficar com a biscate lá, que todo mundo pega e ele também está pegando lá naquele... Pois saibam que tem gente que faz isso também no mundo emocional, nas relações. Ele troca todo o carinho e amor que ele recebe pelo sentimento do hater, do que odeia. E eu não vou fazer isso. Então, toda vez que me dá desânimo, eu falo, Senhor, não tem mais jeito. Aí Deus fala, calma aí, o que eu faço com o pessoal da cozinha que trabalhou aqui sem ganhar nada, com alegria, preparando a comida ali? Eu ainda tenho aqui os 7 mil que não dobraram o Júlia Bal. Lembra que eu falei muito essa frase para vocês? Então, podem ter certeza. Eu posso falar bem, acho que eu quase posso falar pelo pastor Pablo também, se me permite, pastor. Vocês nos alimentaram fisicamente, mas com base nisso que eu falei, do que alimenta um pastor, vocês também alimentaram espiritualmente o pastor e o palestrante. Vocês entenderam? Porque eu vou revelar para vocês uma coisa. Quando o pastor Pablo, eu estava comentando com ele sobre o local e tudo mais, ele falou, pastor, vamos tentar, que eu até queria trazer alguns amigos, então ele falou, pastor, vamos tentar. Ele teve muita boa vontade, ele falou o seguinte, porque lá é distante, é muita gente, e nós temos que encontrar uma boa equipe, porque não é fácil a estrutura toda. O local não tem cozinheiros, não tem coisa. É difícil a gente encontrar uma boa equipe. E depois ele falou assim, pastor, pode mandar que nós encontramos uma boa equipe. Então, eu digo assim, vocês estão diminuindo o peso no ombro do pastor. Vocês entenderam? Muitos jovens que talvez, se não tivesse esse evento, estariam hoje aí na internet vendo que não prestam, estariam indo num show de música que não prestam, vieram para cá, porque aqui ele vai encontrar outros jovens com o mesmo objetivo e de repente não vão sair da igreja. Se saírem, Deus livre, que Deus cuide para que não saiam, mas se saírem, eles vão ter memórias daquele dia do acampamento, como muitos de vocês que saíram, eu lembro quando eu era criança, desbravadora, aquela coisa toda. Então, em nome de Jesus, vocês nos deram mais do que a comida que vocês prepararam. Pelo menos pelos dois aqui, vocês deram também um alimento espiritual para nós. Amém. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração, então? Pastor Pablo, acho que o senhor mesmo pode orar. Pode ser assim? Vamos ficar de joelhos? Quer falar mais alguma coisa? Tá bom. Fica aqui. Não pode já. Oremos. Oh Deus, maravilhoso. É verdade o que o pastor disse aqui. O alimento espiritual fica mais completo quando nos sentamos à mesa como uma família e desfrutamos do pão material. Que maravilhoso, Senhor, ter pessoas aqui, como esta linda equipe aqui à frente, dispostos e verdadeiramente vindo voluntariamente. Não estão recebendo nada por isto. Estão se doando, acordando de madrugada, com todo o esforço, todo o carinho para deixar o alimento na hora, preparado, gostoso. Pai, eu peço que o Senhor derrame uma bênção muito, muito especial sobre cada um destes amados e amadas irmãs, sobre suas famílias, Senhor. Continue dando esse espírito de voluntariado, de missão, que continuem sendo, Senhor, instrumentos em Tuas benditas mãos. Pai, obrigado por esse retiro. Daqui a pouquinho faremos os agradecimentos a outras pessoas também. Obrigado por nos permitir desfrutar desse fim de semana, na Tua companhia acima de tudo, e também desfrutando desse banquete espiritual. Pai querido, cada um dos meus amados aqui da cozinha, da equipe, estarão tomando um rumo diferente. Acompanha o Senhor com Tua santa e boa proteção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Salva de palmas. Muito obrigado. Éder, você é um chefe nota 10. E toda a equipe. Ok, detalhe, no Peru é 20, viu? No Peru é 20. Agora, pastor, obrigado pela informação. Eu não sabia que o alimento espiritual do pastor é a mesa, desfrutando uma bela refeição. Muito bom, viu? Ouviram, né, irmãos? Ok. Não,
Não, mas é verdade, porque existe uma tradição, ela não é bíblica, mas todo mundo fala aí, não está na Bíblia isso, que no céu teremos coroas com as estrelas que representam pessoas que guiam para Jesus. Se isso for verdade, eu não sei, eu acho que a gente tem uma ideia muito pequena sobre isso. A gente pensa o seguinte, o pastor Luiz Gonçalves foi lá, pregou, a pessoa se batizou, converteu, é uma estrelinha na coroa dele. Mas quantas pessoas estão por detrás do palestrante preparando aquilo? Se for verdade essa questão de estrela na coroa, e alguém se converter a Jesus aqui por essa mensagem aqui, eu tenho certeza que o pessoal da cozinha vai ter uma estrela brilhando, talvez até maior. Você está entendendo? Porque é aquele que trabalha de maneira oculta. E quando eu falei isso aqui, não foi apenas jogo de palavras, não. A gente é alimentado mesmo, que às vezes você não sabe. Eu falei que o pastor é uma ovelha sem pastor, às vezes você não sabe que o pastor Pablo está chegando angustiado, desanimado, recebeu um ataque, um hater na internet, alguém de outra igreja que falou mal dele, alguma coisa que feriu o coração dele. E o diabo usa esses momentos para te incentivar a desistir mesmo. Aí, naquele belo dia, o Espírito Santo traz uma pessoa e fala assim, pastor Pablo, eu queria te agradecer demais. Falei, por quê, mano? Você não sabe, um dia você fez um culto lá na igreja de Newark, e tudo, eles televisionaram e tudo, pois o meu filho, que está lá no Brasil, assistiu esse culto e tomou a decisão de voltar para a igreja. Aquela irmã não sabe, mas naquele momento, o Espírito Santo a usou para ser o pastor do pastor Pablo. Porque através daquele testemunho, Deus falou, viu, meu filho, ainda tem muita coisa para fazer. Então, há muitas maneiras de pregar o evangelho, além daquela clássica, que é simplesmente pegar o púlpito, abrir a Bíblia e mostrar. Que Deus abençoe cada um. Amém? Esse aqui é o templo de Tel Motsá. Já falei que é templo, já dei um spoiler do que era importante, né? Agora vem a história triste. Esse templo aqui era um templo pagão. Um templo pagão. Aqui é o altar. E sabe o que mais me chamou a atenção nesse templo? Duas coisas. Eu vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, ele era, em termos de estrutura, muito parecido com a estrutura do templo judeu. Área santa, santíssima, átrio, altar, incenso, todos os detalhes. E paganismo também. Então era um paganismo que era muito parecido com o judaísmo. Segunda coisa que me impressionou. Sabe qual a distância desse templo para o templo de Jerusalém? Me ajuda a falar em milhas. 8 quilômetros. 5 milhas. Eu ia falar 6 milhas. 5 milhas. 5 milhas. Pertíssimo. Dá para ir a pé. Aqui está a rodovia de Tel Motsá. Jerusalém está aqui. 5 milhas distante. Aqui tem uma montanha, Ramat Motsá, e aqui está o templo. Pertíssimo. Hoje, com a ponte construída que eu falei com vocês, né, para preservar o local. Clica o play, por gentileza, é isso aí. Vou mostrar para vocês, não precisa de colocar o áudio, não. Não precisa do áudio, não. Pode comprar o áudio lá atrás? Olha lá. Esses buracos que foram encontrados estavam cheios de cerâmicas usadas nos sacrifícios e ossos de animais. O interessante, o que a gente faz com o pãozinho de Santa Ceia depois que termina a Santa Ceia? Enterra. Eles enterravam tudo que era usado no templo para não ser profanado. Tá certo? E ali havia sacrifícios de animais, paganismo. E era um lugar alto, porque isso é alto de uma colina. Era um lugar alto. E isso aqui foi datado de 800 anos antes de Cristo. 800 anos antes de Cristo. Agora imagine, 800 anos antes de Cristo, ainda estava funcionando o Templo de Salomão. O pessoal estava adorando ao Senhor no Templo de Salomão e 5 milhas aqui estavam oferecendo incenso para outros deuses pagãos. Olha que absurdo. E eles encontraram ali também algumas estatuetas de deuses pagãos. Estão vendo na mão dessa arqueóloga um cavalinho? Esse cavalinho vai ser interessante para mim, vai ter relação com o Apocalipse. Aqui alguns ídolos que eles encontraram lá.
cerâmica. Isso aqui me chama atenção porque é um incensário para colocar incenso. Tá certo? O cavalinho que eu falei, um incensário depois que foi remontado no laboratório. Os objetos que eles encontraram ali. E o que aquele cavalinho tem que me chama tanto a atenção? Bom, olha que interessante. 1 Reis, capítulo 22, versículo 42 a 44, diz assim: E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili, Azuba, como está em português. E andou em todos os caminhos do seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Você sabe que Josafá e Josias foram dois que fizeram reforma religiosa em Judá, em Jerusalém. Mas mesmo com a reforma religiosa deles, diz que o povo ainda oferecia incenso nos altos. O que acharam lá? Incenso. Irmãos, essa questão de oferecer incenso nos altos era muito sério. Vou passar essa parte aqui por causa do tempo. O povo ainda continuava sacrificando lá. Olha o que diz Ezequiel, capítulo, o que diz 2 Reis, capítulo 18, verso 4, falando do rei Ezequias. Ele tirou os altos. Eu cometi um erro aqui. Quem fez a reforma religiosa não foi Josafá. Foi o rei Ezequias e Josias. Não é isso? Ezequias e Josias. É que o rei Ezequias também era fiel a Deus e ele fez alguma coisa. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas. Deitou abaixo os bosques. Quando fala que ele tirou os altos ali, os Bamot significa justamente aqueles lugares altos onde as pessoas ofereciam os templos. E ele fala que os bosques e as estátuas são chamadas de... O bosque é Hasherá. Hasherá em hebraico é o nome tanto de uma árvore sagrada quanto de uma deusa. Qual que era o deus pagão mais famoso do Antigo Testamento? Pagão. Baal. Bingo. E a deusa? Asherah. Ou Azera, como está em português, Azira em inglês. Era a deusa mais famosa. E ela era da família de Baal. Ela era esposa de El e, ao mesmo tempo, mãe e amante de Baal. Relação incestuosa. E uma das coisas que me chama a atenção na Asherah é que Asherah era cultuada em vários povos, com tipos diferentes. Essa aqui, por exemplo, é a Asherah de Ugarit. E uma coisa que chama a atenção da Asherah de Ugarit é que ela é sempre mostrada segurando os seios. Aliás, essa é uma característica da Asherah de maneira geral. Ela sempre segura os seios bem fartos e caídos, porque indica que ela é uma mãe. Deusa mãe. A mãe de todos. E o fato dela ter um vestido longo e não mostrar os pés é que ela precisava de um animal para se locomover. Lembra aquele cavalinho? Ela precisava de um animal para se locomover. E você sabe como você chama um animal de montaria e ao mesmo tempo que serve para puxar carroça? O cavalo é um dos tipos. Você não puxa carroça só com cavalo. Você pode usar um boi, você pode usar uma mula, um jumento. Como é que a gente chama de maneira geral esses animais de carga e de montaria? Besta. Bull. É uma besta. É que nas traduções, tanto em português como em inglês, que fala the beast, é um inglês arcaico e é um português arcaico que ainda insiste em permanecer na Bíblia. Hoje a palavra besta quase não é usada mais. Porém, no passado, a besta era qualquer animal de carga. Mas como muitos de nós perdemos essa referência do que é uma besta, quando fala besta do Apocalipse, a gente pensa apenas no monstro. Mas não é um monstro qualquer, é um monstro que serve de montaria.
ou para puxar alguma coisa. Ficou claro para vocês? No Brasil tinha uma van, que hoje não existe mais, há muitos anos, chamada Besta. E tinha uma concorrente dela, que eu não lembro qual que era, Topic. Tinha duas vans, tinha a Besta e a Topic. E eu lembro que a propaganda da Topic é o seguinte: nós não preocupamos muito em mostrar todas as qualidades do nosso produto. Basta você saber que o nosso concorrente é uma besta. Então, aquele cavalinho que estava na mão, que foi encontrado, é uma besta. Para qual função? Carregar a deusa Áshera. Tá bem? E por que ela está segurando os seios, além de ser a grande mãe? Porque também era a esposa de Baal, ou amante de Baal, e era a deusa da fertilidade, da agricultura. E a agricultura era tudo que o povo precisava para poder se dar bem. Então, na época da agricultura, era a época que você tinha que adorar esses deuses. Eu tenho outras estatuetas de Áshera, de outros povos, ela sempre é mostrada com uma mulher nua, ou às vezes uma figura de mãe, segurando uma criança. Houve uma época em Israel, esse achado arqueológico é interessante, que a quebra da aliança, a apostasia, chegou a tal nível que os judeus chegaram a colocar Áshera como esposa de Hashem, como a esposa do Deus poderoso. E por uma razão muito simples. Olha o perigo do povo de Deus querer imitar o de fora. Qual que era a grande glória de um homem no período patriarcal? Ter filhos. E para ter filhos era bom que ele tivesse mulher ou mulheres. Um rei, por que Salomão teve muitas mulheres? Um rei, a riqueza dele era marcada pela quantidade de mulheres que ele tinha, a quantidade de filhos. E como os deuses muitas vezes são mera projeção dos anseios humanos, qual que era o deus mais legal de seguir? Um solteirão sem filhos e sem mulher? Ou um deus polígamo, com muitas mulheres e muitos filhos? Não pense com a cabeça de crente hoje, pense com a cabeça do passado. O polígamo. É lógico que não, de jeito nenhum, porque hoje a poligamia não, a gente nem aceita isso. Mas pensando com a cabeça do passado, cada um trazia o seu Deus aí, cheio de mulheres e cheio de filhos no âmbito, no realm, né? Como diz assim, no lugar celestial ali dos deuses. E o seu? O meu é solteirão. Olha aqui a estatueta do Deus que eu adoro, olha. O Deus Garrafa, o Deus Kirkland. Toda vez que eu tenho, e até tem uma questão psicológica, toda vez que eu tenho medo, eu olho para Kirkland e ele me ajuda. E se alguém vier contra mim, eu coloco o Kirkland na frente. Agora, judeu, mostra o seu Deus. Não tem como mostrar. Como assim não tem como mostrar? Eu não tenho nenhuma imagem dele. Está ficando louco? Imagina dois adolescentes se encontrando, um cananita e um judeu. Está ficando louco? Ah, o Deus dele não tem imagem. Para eles, adorar um Deus sem imagem é como comer uma comida sem sabor. Eu não sei quem teve Covid aqui que perdeu o paladar, diz que é horrível. Pode comer o que for, não tem gosto. É chupar uma bala com o papel. A gente tem que resolver isso, senão nós vamos perder a juventude, senão nós vamos perder o povo. Então, para não perder o nosso povo por paganismo, vamos trazer o paganismo aqui para dentro. Eu não estou concordando com isso. Eu estou explicando a lógica daquilo do qual eu discordo. E antes que eu dê a resposta, olhando humanamente, faz sentido. Que é justamente essa a crise da igreja hoje. Para não perder os jovens para o mundo, vamos trazer o mundo para cá. Que aí se eles forem para o mundo já está aqui, pelo menos não saem daqui. Melhor aqui. Eu entendo, sem concordar, mas entendo, sinceramente eu entendo. Então eles criaram aqui, esse aqui é um painel, está escrito em hebraico aqui em cima, Le Yahweh, ou Le Hashem, o nome de Deus, né? E a sua Áshera, que está quebrada aqui. E eles têm o desenho justamente de uma mulher sentada aqui numa cadeira, e aqui está uma figura que pode ser Hashem, e a outra figura que ninguém sabe quem é, pode ser Baal, alguma coisa assim. E aqui tem as figuras de Áshera montada no animal de carga. Inclusive, tem um mito interessante, ugarítico, que Baal queria um altar para si.
E ele não tinha esse altar, uma casa para si. Então pediram a Áshera que fosse até diante de El, para poder pedir a El para que desse uma casa para Baal. Então Áshera monta no seu animal de carga e vai até o templo de El. E lá no templo de El, ela chega toda sedutora. Ela é sedutora, ela é uma prostituta. E a ideia de chamar uma deusa de prostituta na época não era pejorativa como é para nós hoje. Para nós hoje, a garota de programa, a prostituta, é uma coisa pejorativa. Para eles, não. A prostituta tem uma questão espiritual, é aquela que seduz. Tanto é que muitos ritos pagãos tinha a prostituta cultica e o prostituto cultico. Embora a expressão hoje está sendo evitada por alguns, porque prostituto hoje é pejorativo, para eles não era. A sedução era uma virtude dos deuses. E aí o hino fala que, quando estavam todos reunidos no palácio de El, todos ficam admirados quando chega Áshera montada no seu animal. E ela está toda repleta de joias, toda vaidosa, toda sedutora. E as pessoas dizem assim, quem é como Áshera? Quem é como a grande deusa, a senhora do dia? Ninguém é como ela. E ali eles conclamam, quem tem fome, coma. Quem tem sede, beba do vinho dela. Estão fazendo já o paralelo? Tem outros textos também. E aqui você tem a Áshera, só que ela está aqui com... Às vezes ela aparece com a cabeça como se fosse um animal, às vezes com a cabeça de mulher, montada sempre no animal. E aqui são outros elementos de idolatria que a gente encontra nesses lugares aqui. Vou pular isso aqui. Eu quero ler só essa passagem aqui para vocês. Quem pode ler para mim, por favor, Jeremias capítulo 11, versículos 11 a 13. Tem outro microfone aqui? Posso pegar o vermelho? Jeremias 11, 11 a 13. E alguém já vai abrindo em Jeremias 44, 2 a 6, por favor, tá bom? Se alguém já puder ir abrindo, para a gente ganhar tempo aqui. Porque assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, que clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses, e a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, foram os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Viram altar? Lembra os incensos que encontraram ali? Tel Motzá. Olha a Bíblia sendo iluminada pela arqueologia. Quem pode ler agora, por gentileza, Jeremias 44, 2 a 6. Aqui, ó, pastor. Levanta a mão aqui. Quem que levantou? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vós bem vistes toda a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e os povoados de Judá. Hoje elas estão abandonadas sem qualquer habitante. Causa disso foi o mal que praticaram. Irritaram-me, queimando oferendas e prestando culto a deuses estranhos que jamais conhecestes, nem vós, nem vossos pais. Continuamente eu vos mandei meus servos, os profetas, que dizem: deixai essas práticas abomináveis que eu odeio. Mas eles não atenderão, nem prestaram atenção, para se converterem de sua malícia e deixarem de queimar oferendas aos deuses estranhos. Inflamou-se então minha ira e minha indignação contra os povoados de Judá e as praças de Jerusalém, que se tornaram lugar deserto e abandonado, como hoje se vê. Obrigado. Eu continuamente mandei meus profetas falarem com eles, eles não ouviram. Uma vez eu ouvi uma historinha de comportagem que um sujeito foi bater na porta de uma casa assim, ele escutou uma placa assim, viu uma placa assim, não entre, cachorro bravo. Aí ele entrou um pouquinho. Uma outra placa, se você veio até aqui, volte, cachorro bravo. Ainda estava aquela... Ele não leu. Quando ele andou mais um pouco,
lá vieram 2 pitbull correndo, atrás deles um Rottweiler, e para piorar, um daqueles vira-lata que tem um dentinho assim, ó, que ainda vem correndo de lado assim. Ele desesperado, a primeira árvore que ele viu, ele subiu e a árvore ainda tinha embaixo uma coroa de espinho. Ele machucou todo, ele estava lá em cima da árvore, assim, desesperado, os cachorros latindo lá embaixo, tinha uma plaquinha lá em cima. Eu lhe avisei lá embaixo. Anedotas à parte, o detalhe do que ela leu, que chama mais atenção é isso. Eu mandei continuamente profetas e vocês não me ouviram. Hoje, a posteriori, é fácil eu criticar o povo de Israel e falar assim, olha lá, que óbvio, a gente critica até numa situação tão cômoda, como assim, se eu, Rodrigo, tivesse ali, só que vieram os babilônios e destruíram a cidade de Jerusalém. Inclusive, aqui nesse lugar, eu vou cortar rapidamente para vocês. Estão vendo o que é isso aqui? Isso é cinza. Isso aqui é a camada de destruição de Jerusalém pelos babilônios. O fogo foi tão alto, que objetos de metal ficaram desse jeito aí que vocês podem ver. Desse jeito, tá certo? Quando João teve essa visão, ele ficou assustado. Por quê? Vamos ver de novo Apocalipse capítulo 17. João conhecia essa história toda que eu li para vocês, de cor e salteado. E quando chega Apocalipse capítulo 17, ele lê aqui, ó. Quem pode ler para mim? Foi a prostituta. Lê do verso do capítulo 4, do capítulo 3 até o capítulo... Capítulo, versículo, pastor. Perdão, capítulo 17, versículo 3, versículo 3 até o versículo 6. Ok. Então ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito o nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Ou melhor, admirei-me, né? Ficou maravilhei-me, né? Vocês viram tudo que eu falei da Áshera? Vocês viram a semelhança entre a Áshera e o que eles leram ali agora? A mulher, cheia de abominações. E a Áshera trouxe os babilônios. E a mulher tinha na testa o nome Babilônia. Estou voltando. Já viram esses filmes, mais ou menos terror, suspense, que você vai... a trama do filme todo é para destruir um assassino. Aí a última cena do filme demonstra assim, o camarada sobrevivendo e saindo, já deixando a deixa para o 2. Foi mais ou menos essa a sensação que João teve. Estou de volta. Áshera, Babilônia. Então, João olhou para o futuro e falou, meu pai, o que aconteceu com o povo de Israel no passado, acontecerá com o povo de Jesus no futuro. Eles também vão quebrar a aliança. Áshera vai voltar. E como será isso, Senhor? Ele ficou apavorado. Que eu vi mártires também sendo mortos. Vai acabar a igreja? Aí ele lembrou por que o dragão fez guerra contra o restante da descendência da mulher. Porque a igreja estará prestes a cair. Vai sobrar apenas um resto. Exatamente. Exatamente. É o pedacinho daquela encenação. Agora João entendeu por que vai sobrar apenas um pedaço. Porque a igreja, assim como Israel no passado, acendeu incenso, a igreja também, infelizmente, cairia ao longo da história. Mas dá para refinar isso um pouco? Dá. Continua lendo para mim, pastor, já que vocês estão com o microfone aí, a continuação do texto. O anjo vai dar uma explicação para ele.
Leia o Sim. verso. Ele fala. No verso ele começa a explicar. Por que você ficou admirado? Eu vou te explicar quem é essa mulher. Aí no verso 9 ele dá alguns detalhes. Pode dar para mim, por favor, pastor? Verso 9. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Leia também, por favor, o verso 15. Disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E leia também, por gentileza, o verso 18, né? Qual que é o último verso? 18. 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha, o anjo deu 3 dicas aí sobre a mulher. Eu não vou entrar na questão dos reis hoje por causa do horário, mas só para vocês terem noção. Vamos deixar a Bíblia falar. O anjo deu 3 dicas. A mulher é a cidade que se assenta sobre 7 montes. Não foi isso que falou? Segundo lugar, ela se assenta sobre muitas águas. Em terceiro lugar, é a cidade que domina sobre os reis da terra. Tá bom. Quem que é o país mais rico do mundo hoje? Estados Unidos da América. Se eu falar o seguinte, olha, essa mulher que viste é o país que domina todos os países do mundo. Você já sabe que eu estou falando dos Estados Unidos. Concordam comigo? Na época de João, quando eu falo a mulher é a cidade que domina sobre os reis da terra, de que cidade ele estava falando? Roma. Qual cidade que se assentava sobre 7 colinas? Roma. Só falta a questão das muitas águas. Não, vai. Olha essa moeda, atenção. Essa moeda aqui de Vespasiano, imperador romano. Vespasiano está de um lado aqui, e do outro lado você tem Roma, e ela é demonstrada como o quê? Uma mulher sentada sobre 7 montes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um último aqui, tem uma sombra de um aqui, ó. 7º. Tá vendo que ele aparece aqui, ó? 7 colinas. Não precisa ficar inventando agora que isso aqui é a ONU, é um computador superpoderoso, é um chip que vai ser colocado debaixo da pele. É só deixar a Bíblia falar. A Bíblia já demonstrou que a quebra da aliança com o futuro povo de Deus, igreja, seria envolvendo Roma. E mais um detalhe. Esse aqui é aquele hino de Ashera que eu fiz menção para vocês lá. Tá bem? Isso aqui são vários... depois vocês leiam ali. Ela seduz todo mundo, ela se veste para seduzir. Agora tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês da Ashera. Eu falei disso aqui. Ela montada sobre animal. Lembra que eu falei que Ashera era adorado em vários povos com nomes diferentes? Sabe como é que os gregos chamavam Ashera? Estão vendo a Ashera desenhada aqui? Ela está montada dessa vez sobre um boi. E ela é vista... A pena que eu não tenho outra foto aqui. Ela é vista sobre muitas águas. Eu tenho um mosaico lá no museu, que você tem a Ashera num boi sobre muitas águas, se assentada sobre muitas águas. Sabe como ela é chamada? Europa. Europa. Esta é a origem do nome do continente europeu. Então, numa época em que não havia nenhum adventista, não havia nem Justiniano, nem os papas, nem nada, qualquer um que lesse o Apocalipse de João já entenderia. No futuro, haverá uma quebra de aliança do povo de Deus, como houve no passado, no Israel do passado, e essa quebra da aliança vai trazer de volta a Babilônia, como aconteceu no passado. E essa quebra de aliança vai ser alguma coisa relacionada à união da igreja com a nossa Babilônia atual, que é Roma. Porque a mulher foi perseguida pelo deserto, pelo Império Romano. E ela voltou do deserto apoiada pelo Império Romano. Só uma pincelada, só para dar o gostinho. Não dá para entender muita coisa do Apocalipse? Vocês gostaram desse conteúdo? Não precisa responder só porque eu estou aqui, não. Acharam interessante? Eu sei que vocês estão com vontade que eu explique mais coisas. Não vou explicar mais por 2 motivos.
Dois motivos. Letra A. Primeiro deles, porque eu quero incentivar vocês a continuarem